estar aqui é um acto de resistência. Estar aqui é um acto de resistência contra todo tipo de exílios. O termo exílio, de alguma maneira, é-me um pouco estranho, sobretudo porque, falando em pátria, eu não tenho pátria. Ponto 1. Tenho uma nação, um sítio onde nasci, uma aldeia de Zamora, que isso significa natus, nação. Uma nação com uma língua na qual eu aprendi a ser Deus, aprendi a recriar o mundo mais uma vez. Não preciso de teorias políticas para defender uma língua. Mesmo que só seja um falante, essa língua tem de ser profundamente respeitada, porque para esse falante é o mundo, é a realidade, é a recriação do mundo. Não tenho pátria. A pátria é uma imposição sempre. Termos como pátria, patriotismo, patriota, para mim, são terríveis. São dos piores do dicionário. A pátria, afinal, é uma imposição de um mundo, de um território, em todos os sentidos, criado, construído sobre o ódio, sobre a diferença, sobre o sangue, de maneira que não me interessa nada. Ora bem, tenho muitas mátrias. Porquê? As mátrias são, afinal, aqueles mundos, aquelas paisagens, aqueles homens, mulheres, aquelas línguas, aquelas culturas, literaturas, criações artísticas, ritos, mitos, superstições, que eu fui descobrindo pela minha paixão por conhecer. De maneira que todas elas estão aqui na minha geografia sentimental, nesse território extraordinário. E não estão a ir, estão a dançar, estão a namorar, estão a copular e a procriar outras mátrias, agora já mais minhas, e mais distantes de qualquer outra realidade. Na tradição daqueles que não se conformam com a obscuridade da caverna, e que sabem que há luz lá fora e procuram a luz, nessa tradição, afinal, os surrealistas, obviamente, não estão contentes com a caverna. Necessitam, precisam de outros horizontes, precisam de luz, e isso é simplesmente o que significa a atitude de exílio interior, em certa maneira. Hoje eu tenho colegas, professores, boas pessoas, magníficas pessoas, mas que perante a situação atual do mundo dizem aquilo de perfeito, mas isto é o que há, é o que temos. E eu digo, sempre o que havia no mundo das cavernas. O que muda é a atitude dos caros. Estás conforme com isso, é bom para ti, gostas? Não gostas, mas por enquanto, olha, enquanto não me afetar a mim, segunda atitude, não gostas, mas queres mudar aquilo para uma... E então, pois luta, trabalha e encontra caminhos diferentes, às vezes muito simples, de resistência, não é? Eu vou pegar no verso do Manuel Alegre, que é um verso altamente romântico. Aquilo que eu gosto mais nesse verso é a palavra vento, ou seja, é aquilo que está em trânsito, é aquilo que muda, porque a ideia de pedir notícias do meu país, qual é o país? Por outro lado, o conceito de exílio, como tu pegaste, é um conceito metafísico, essencialmente, quer dizer, a Ave Maria, a reza cristã, tem, na sua versão latina, a palavra exílio. Portanto, a ideia é que as pessoas estão exiladas, como disseste muito bem, de uma coisa que devia ser a norma, que devia ser o padrão. E se está exilado disso. Ora, isso é uma grande aldrabice, porque não se está exilado de uma norma metafísica. Está-se no vento de passagem. É aqui que se está. O trânsito e a transição de não se sabe de onde para não se sabe para onde é a vida. É aquilo que nós estamos.
Ora, depois há as pessoas, as autoridades, as instituições, as religiões, que nos dizem qual é a verdade. E a única coisa que se pode fazer é duvidar. Porque quem sabe a verdade não sabe nada. Está a querer simplesmente impor essa norma. Havia em Portugal uma ditadura. Havia em Portugal uma polícia que torturava as pessoas e que ocasionalmente as matava. Havia em Portugal uma coisa chamada polícia dos costumes, que provocava imoralidades para depois poder punir as imoralidades. Quer dizer, vivia-se num estado de sítio, de fechamento e de perversão. O abjeto não era quem se opusesse à abjeção, era a norma. Portanto, falar em abjecionismo a propósito desta gente é totalmente errado. Nós recusamos o abjeto. Foi, portanto, uma recusa da norma. E isto é que me parece fundamental. Se isto é exílio? Não. Isto não é exílio. Isto é a criação de um lugar onde se pode estar. Parece-me que o conceito de exílio é exatamente o oposto. É o vento que está em demanda. Esse é o lugar de encontro, esse é o lugar onde se pode ser. Nunca se consegue ser inteiramente, está sempre em trânsito. Mas tem de se recusar aquilo que nos dizem que é a nossa pátria, que é o nosso lugar, que é a nossa cadeia. A importância do surrealismo em Portugal não é a poesia ou a literatura que foi escrita, por muito boa que seja. A importância foi a atitude cívica, a recusa, o manguito. E eu lembro-me de um grande amigo meu, que também morreu muito jovem, o José Sebag, um poeta esquecido, que um dia fez um manguito tão violento que partiu os óculos. Ora, isto é uma lição que todos nós temos de aprender, porque faz-se manguitos e parte-se os óculos, mas às vezes, sem os óculos, vê-se melhor. Antes de mais, quero saudar o Sr. Presidente da Câmara pela bela iniciativa que tomou de criar esta Feira do Livro na segunda cidade do país. Estou muito perplexo, porque essas vossas intervenções, não é, desestabilizaram totalmente e provavelmente foram feitas para isso. O exílio, tal como eu o concebo, é uma espécie de ferida que é imposta por uma força exterior, seja ela puramente física, seja de todas as ordens de pressão contra a liberdade que nos define como tais, para que nós não possamos usufruir aquilo que é a nossa própria essência, que é ser livres e autodefinirmos-nos por aquilo que é a nossa própria escolha e não a escolha dos outros, pela vontade dos outros, por mais argumentada ou factual e empírica que seja. Era o maior castigo que podia ser infligido a alguém, era privá-lo da sua pátria. Porque a identidade não tinha ainda esta conotação totalmente surrealista, no bom sentido do termo, de uma liberdade total, que é um fantasma, naturalmente, uma ideia maravilhosa, mas é uma ideia, provavelmente, que só os pássaros é que podem realmente exprimir, mas não nós. O nosso tipo de liberdade é uma liberdade problemática e que nos põe em causa a nós próprios enquanto tais. Ainda não acabou o reino das pátrias, e o reino das pátrias é ao mesmo tempo o reino da violência de umas como das outras pátrias. Não é? Mas o exílio é duas coisas muito contraditórias. Não é? Por outro lado, é um lugar de fuga para aqueles que não suportam, não é? Que alguém limite aquilo que é a sua própria expressão natural de ser livre e ser expressão dessa mesma liberdade. E, por outro lado, é uma punição a mais grave possível. Quando o Eduardo lembra o exílio do Ovídio, por exemplo, não é verdade, de Roma, em que fica tristíssimo por estar exilado, é que ele estava a aceitar a norma de Roma, não é verdade? E, portanto, essa ausência era, de facto, punitiva. Mas quando Roma
é transformada em salazarismo, por exemplo, se calhar a maneira... Para o Ovídio foi. E é por isso que o senhor escreveu os tristes. A maneira de preservar é ser anti. Quer dizer, há uma certa ambiguidade aí assim. É claro que o Ovídio sofreu horrendamente com o exílio, escreveu os tristes, essas coisas todas, porque aceitou essencialmente essa norma. O que aconteceu um bocado em Portugal, já na sua geração, e sobretudo na minha geração, foi que o país foi usurpado. Era um bocado como, sei lá, no tempo do Rodrigues Lobo, a corte na aldeia, a liberdade só podia ser encontrada às escondidas. Portanto, há uma perversão exterior à qual se tem de reagir de algum modo. E não é por acaso, que o seu livro Heterodoxias foi a Bíblia de todos nós. Sociedade do simulacro, do espetáculo, do como e não do que. E onde o uso da palavra é um uso para disfarçar a imobilidade. É um uso anticriativo. De maneira que parece que trocando um nome por outro já temos mudado a realidade. O meu amigo, o escritor Prêmio Nobel, Camilo José Cela, dizia o perfeito, este mundo, falando nisto, não é? Dice, se um dia a Igreja Católica quiser dizer que dá um passo na frente gigantesco, sem mover-se do sítio, só tem de fazer uma coisa, que é chamar aos padres engenheiros técnicos em administração de sacramentos. E automaticamente pensaríamos que tinha produzido uma revolução absoluta na Igreja Católica. Enquanto continuávamos no mesmo. Esse uso anti-evangélico e antibíblico da palavra que é criadora. Primeiro foi o verbo, depois a carne, a realidade. Não significa que eu diga mesa e por arte de magia pareça uma mesa. O que eu digo é que se eu não consigo dizer mesa, a mesa não acaba de ser totalmente real para mim. Se entendemos a palavra como instrumento de riqueza, como instrumento de enriquecimento, como instrumento de criação, como instrumento para dar realidade absoluta a uma realidade que está aí no nevoeiro, então, obviamente, o chamado a fazer uma autêntica revolução num sítio qualquer é o poeta. É aquele que sabe usar melhor a linguagem, aquele que sabe usar melhor e mais criativamente a palavra e, graças a isso, efetivamente, contribui a mudar, a transformar, a transtornar e a criar uma sociedade nova. E o Eduardo é um exemplo, o Eduardo Lourenço é um exemplo disto. É um homem que comentou Portugal como nenhum português o fez, de França. Eu entendi o 25 de Abril através daquilo que não estava a ser feito aqui, mas dito pelo Eduardo Lourenço lá de fora. São áreas de profunda ambiguidade, em que, se calhar, a identidade linguística, a palavra, a poesia, aquilo que define a essência de cada um de nós, às vezes, para ser preservada, tem de ser retirada. Hoje em dia, quando os meus colegas, escritores e poetas portugueses lutam, e fazem muitíssimo bem, para ser traduzidos para outras línguas, há quase uma perversão nisso. É como se escrevessem para ser traduzidos e não quererem que aquilo que escrevem na sua língua se torne importante para as línguas dos outros. Há uma diferença considerável que nós temos aqui. Portanto, a pureza da palavra, a pureza da poesia está na sua integridade e, essencialmente, na sua solidão. O exílio é solidão. Mas a solidão é a única coisa criativa que há.